Bem-vindos aos 5 minutos de valor da Real Education. Eu estou junto com os meus sócios Renan Duarte e Diogo e hoje nós vamos apresentar um conteúdo super legal sobre metas, mas principalmente o maior erro para criar uma meta. Time, qual o maior erro para criar uma meta na opinião de vocês? Primeiro, assim, para começar, o erro mais comum é fazer as metas serem muito vagas, ou seja, estipular uma meta que não diz nada, então ela não tem como mensurar. Eu só quero emagrecer, por exemplo, só quero ser promovido. Isso não ativa o nosso cérebro para buscar algo de fato, porque emagrecer ou ser promovido é muito vago. Eu acho que o principal erro é esse. E Renan, qual que tu acha? Eu costumo dividir as minhas metas de duas maneiras, né? Meta desejo e meta decisão. A meta desejo, na verdade, todos nós costumamos definir, né? Até a gente aprender o que é a meta decisão. E a desejo, o grande problema dela é que a gente está apaixonado pelo resultado e não pelo processo para atingir esse resultado. E quando a gente define essa meta desejo, se torna um problema, porque no primeiro empecilho que a gente acaba se deparando no caminho, a gente desiste com facilidade, porque a gente está apaixonado pelo resultado e não pelo processo, né? E já a meta decisão, que é como eu costumo chamar, é aquela meta que de fato a gente está apaixonado pelo processo e consequentemente a gente vai suportar todos os desafios que a gente vai se deparar ao longo do caminho e no final a gente atinge aquele objetivo, né? Então eu acredito que o maior problema é a gente definir mais metas desejos do que metas decisão. Eu vou trazer um exemplo para conectar com o que o Renan trouxe, que é bem interessante. Quem no começo de ano não faz aquelas metas super audaciosas de começar a academia, de correr, fazer uma maratona, começar a se alimentar de forma saudável, ou começar a ler 100 livros por ano? São metas desejo, metas utópicas, mas a gente acaba esquecendo do processo e principalmente de você criar metas realistas. Quando a gente lê o livro Mini Hábitos de Stephen Guzzi, ele fala muito sobre dar um pequeno passo em direção ao seu objetivo, mas ser estratégico em dar um pequeno passo tão pequeno, mas tão insignificante que ele se torne ridículo de não concluir, como andar 10 metros para um dia você correr uma maratona, ou comer uma fruta por dia para você começar uma alimentação saudável. E de forma consistente você constituir a entrega daquela meta, e assim você vai atingir o objetivo desejado. Então, dar pequenos passos em prol do resultado. Então, eu acho que alinhado com isso que tu trouxe, a gente precisa ter indicadores de se a gente está trabalhando em prol dessa meta ou não. E aí são os KPIs, né? O principal que eu vejo é que quando a gente tem um KPI, ele começa a ser aquela que torna a meta uma task diária, que é como se a gente estivesse gamificando as coisas. E aí, a partir desse momento, a gente consegue ir mensurando e quebrando essa meta grande em atividades do dia a dia que vão se tornar rotinas. E aí entra uma série de coisas. Por exemplo, uma meta que a gente vai estar sempre verificando, porque a gente vai estar praticando aquilo ali no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a pessoa quer ler um livro, 10 livros por ano, ela precisaria pensar primeiro em quantas páginas ela consegue ler num dia. E aí, essa meta, né, pode ser dividida ao longo dos meses. Se ela que, para arredondar o cálculo, né, se fosse 12 livros no ano, ela lê um por mês. Para ela ler um livro por mês, quantas páginas ela tem que ler por semana? E assim até chegar em quanto ela precisa ler por dia. Então, esses KPIs, ela consegue identificar se a nossa meta tá andando, tá parada, tá distante, tá mais próximo de acontecer. Eu acredito que isso também é uma falha quando as pessoas pensam em metas, elas veem no desejo, como o Renan falou, e não tomaram a decisão. E se elas não tomam a decisão, elas não conseguem construir, pensar nesses objetivos pequenos, essas tasks que acabam virando nossos KPIs. Pegando um paralelo aqui, Diogo, tem uma frase que eu gosto bastante que é meta não visitada é meta não alcançada. E acaba se conectando com isso que tu falou, né? De quebrar ali em KPIs. Só que para que a pessoa consiga atingir o objetivo, ela tem que visitar, né? Frequentemente, para ver se ela tá batendo esses KPIs, né? Então, realmente, meta não visitada é meta não alcançada. Isso é muito importante. Faz sentido. E só para fechar essa linha de pensamento, além das metas SMARTs que conectam com os KPIs, a gente tem que também sempre se preparar para acolher o inesperado. Nem tudo é previsível. E dessa forma, nesse papo super legal, convidando o Renan, então, para o encerramento do nosso primeiro episódio das 5 Minutos de Valor. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou até o final desse episódio. É o primeiro de muitos. Daqui para frente a gente vai trazer muito conteúdo de valor. Se você gostou da maneira como a gente abordou esse tema aqui hoje, eu convido vocês a se inscreverem aí no canal. Para os próximos episódios, já vou deixar aqui para vocês o convite, né? Então a gente vai falar sobre ambiente, hábitos, preocupação atrelada a estoicismo